Olá, bem-vindos a mais uma conversa sobre as novidades do espaço. E olha, recentemente teve um lançamento da SpaceX que realmente chamou a atenção. É verdade. Não foi um lançamento qualquer, né? Não mesmo. Foi o começo de uma missão tripla super complexa, juntando SpaceX, a NASA e a NOAA. Uma parceria de peso. Exatamente. Estamos falando de mandar 3 sondas científicas de uma vez só. A IMAP, a SWAFO L1 e também o Carruthers Garo Corona Observatory. E não para qualquer lugar, né? Foram enviadas para um ponto muito estratégico no espaço, o ponto de Lagrange 1, o L1. Isso. Um lugarzinho especial a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. E o objetivo disso tudo é fascinante, é monitorar o nosso Sol de perto, entender o clima espacial, mapear os limites da nossa vizinhança cósmica, a heliosfera. E, fundamentalmente, usar tudo isso para proteger a nossa tecnologia aqui na Terra. E, claro, as futuras missões com astronautas, né? Para a Lua, para Marte. Uma empreitada e tanto, com um investimento pesado. Algo em torno de 1,6 bilhão de dólares. Então, vamos investigar melhor essa operação. Vamos lá, começando pelo lançamento em si. Dia 24 de setembro de 2025, né? Um Falcon 9 decolando lá do Centro Espacial Kennedy. Impressionante o ritmo da SpaceX. Esse foi tipo o quê? O 100º, 20º voo do Falcon 9 só em 2025. Algo assim. Por aí. Os números são realmente notáveis. E o primeiro estágio pousou de volta como de costume, o que ajuda muito nesses custos. Com certeza. E colocar 3 satélites tão complexos num foguete só, imagino que não seja simples. É o tal do rideshare levado ao extremo, talvez. O rideshare, ou lançamento compartilhado, é a chave para viabilizar financeiramente missões assim. Em vez de um foguete para cada sonda, o que seria caríssimo. Elas dividem a carona, digamos assim. Exato. Dividem os custos, a capacidade do Falcon 9 e a reutilização tornam isso possível. Mas, claro, exige uma logística e uma engenharia, assim, muito precisas para acomodar tudo junto. Entendi. E o destino delas, o L1, porque é justamente esse ponto tão longe. Ah, o L1 é um local muito interessante. É um ponto onde a gravidade do Sol e da Terra meio que se equilibram. Um ponto de equilíbrio. Isso. Permite que uma nave fique ali relativamente estável sem gastar muito combustível para se manter no lugar. Mas o principal mesmo é a vista privilegiada do Sol. Ah, faz sentido. De L1, as sondas têm visão direta do Sol 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a Terra ou a Lua entrando na frente, sabe? Uma vigília constante. E tem mais. Elas ficam fora da maior parte da influência do campo magnético da Terra. Isso é importante para medir o vento solar e as partículas que vêm do Sol de forma mais pura, digamos. Entendi. Uma posição estratégica, sem dúvida. Bom, então vamos falar da carga principal dessa carona espacial. A IMAP, da NASA. Custando uns 600 milhões de dólares. Parece ser a estrela científica da missão, né? Quais são os objetivos dela? A IMAP, que significa Interstellar Mapping and Acceleration Probe, nossa, ela tem metas bem ambiciosas. A principal é mapear os limites da nossa heliosfera. Heliosfera. A gente pode pensar nela como uma bolha gigante criada pelo Sol, certo? Que protege todo o sistema solar? Exatamente essa a ideia. É uma bolha magnética formada pelo vento solar, esse fluxo constante de partículas que sai do Sol. E ela funciona como um escudo cósmico. Um escudo. Contra o quê? Contra boa parte dos raios cósmicos galácticos. São partículas de altíssima energia que vêm de fora do nosso sistema solar, lá do espaço interestelar. A heliosfera desvia muitas delas. Então, mapear essa fronteira é tipo entender até onde vai a nossa proteção natural contra essa radiação mais pesada do universo. Perfeito. A IMAP vai analisar justamente como o vento solar interage com o meio interestelar lá na borda, na chamada heliopausa. Como ela faz isso? Ela vai coletar e analisar as partículas que vêm dessa interação. Tem um tipo especial, os átomos neutros energéticos, os ENAs, que são como mensageiros dessa região tão distante. Além disso,
Ela estuda partículas aceleradas dentro da própria heliosfera e até a poeira interestelar que consegue entrar no sistema. Uau! Para fazer tudo isso, ela leva 10 instrumentos científicos bem sofisticados a bordo. E como essa ciência mais fundamental de mapear a bolha se liga com a segurança dos astronautas que você mencionou antes? A ligação é direta. Alguns instrumentos da IMAP são feitos para medir especificamente as partículas energéticas que vêm do Sol. Sabe, aquelas que são injetadas em grandes erupções solares? Sei, as que podem ser perigosas. Exato. Extremamente perigosas para quem está fora da proteção do campo magnético da Terra. A IMAP, lá em L1, consegue detectar essas partículas uns 30 a 60 minutos antes delas chegarem perto da Terra ou da Lua. 30 a 60 minutos? Pode não parecer muito, mas imagino que para astronautas no espaço seja um tempo valioso, né? Valiosíssimo. Pense em missões na Lua como a Artemis ou futuras viagens para Marte. Os astronautas estão muito mais expostos. Um evento de partículas solares, um SPE, pode dar uma dose perigosa de radiação em poucas horas. E com esse aviso da IMAP. Com esse aviso, o controle da missão aqui na Terra pode, por exemplo, mandar os astronautas adiarem uma caminhada espacial ou irem para uma área mais protegida da nave ou do habitat lunar. Tipo usar módulos com mais blindagem ou até tanque de água como escudo? Isso. Ou, numa viagem longa, talvez até fazer um pequeno ajuste na rota. É uma ferramenta crucial para o gerenciamento de risco na exploração espacial. Entendi. A ciência básica fornecendo uma capacidade operacional vital, o que me leva a outra sonda de monitoramento, a SWFOL, da NOAA. Se a IMAP olha mais para a fronteira e para as partículas, qual o papel específico da SWFOL? A SWFOL. O nome já diz um pouco. Space Weather Follow-on Lagrangian. Ela é basicamente o nosso próximo posto avançado para monitorar o clima espacial de forma operacional. Operacional. Como assim? Enquanto a IMAP tem um foco mais de pesquisa, a SWFOL-1 é projetada para fornecer dados contínuos, em tempo real, sobre as condições do Sol que afetam diretamente a Terra e a nossa tecnologia. A missão dela é vigiar o Sol e o vento solar constantemente. Vigiar o Sol procurando o que exatamente? Principalmente duas coisas. Primeiro, o fluxo normal do vento solar, velocidade, densidade e campo magnético. E segundo, algo crucial, as ejeções de massa coronal, as CMS. CMS, aquelas explosões gigantes no Sol. Exatamente. Erupções enormes na coroa solar que lançam bilhões de toneladas de plasma e campo magnético para o espaço, a velocidades altíssimas. A SWFOL-1 usa um coronógrafo para ver essas CMS se formando e saindo do Sol. E usa outros sensores também, né? Sim, tem sensores para medir as propriedades do vento solar e do campo magnético que passam por ela lá em L1. E quando essas CMEs vêm na nossa direção, aí é que temos as tempestades geomagnéticas aqui na Terra? Certo. A gente ouve falar dos riscos, mas quais são as consequências mais, palpáveis? Olha, as consequências podem ser bem sérias, ainda mais para a nossa sociedade que depende tanto de tecnologia. Tempestades fortes induzem correntes elétricas no solo. Que podem danificar redes de energia. Podem sobrecarregar e danificar transformadores, sim, causando apagões como aquele grande no Canadá, em Quebec, em 89. Podem atrapalhar comunicações por rádio, afetar a precisão do GPS. GPS? Nossa! Aumentar o arrasto em satélites, obrigando eles a gastarem combustível para corrigir a órbita. Até mesmo o risco de radiação para voos que passam pelos polos. E sistemas financeiros que dependem de tempo preciso via satélite também ficam vulneráveis. Ou seja, um potencial prejuízo econômico gigantesco. Bilhões, talvez trilhões em casos extremos. Exato. E é aí que entra a SWIFO L1, dando o alerta antecipado. Aqueles 15 a 60 minutos de aviso por estar em L1. Isso. Detecta a CME ou uma rajada de vento solar rápido chegando e avisa antes de atingir a Terra. Esse tempo permite que operadores de redes elétricas tomem medidas. Tipo, ajustar carga, desligar equipamentos. Sim, companhias aéreas podem mudar rotas de voos, operadores de satélite podem colocar os equipamentos em modo seguro. É gestão de risco pura. E ela também garante a continuidade, né? Substituindo satélites mais antigos. Fundamental.
Satélites como o SOHO e o ASI, que fazem parte desse trabalho hoje, já passaram muito da sua vida útil. A SWIFO-L1 garante que a gente não fique no escuro em relação ao Sol. Entendi. Então, a SWIFO L1 é a nossa sentinela dedicada contra as ameaças solares que podem bagunçar nosso dia a dia aqui. Perfeito. Ela olha para a origem do problema, o Sol. Mas essa missão tripla tem mais uma peça, bem interessante, que olha para cá, para a Terra. Ah, é? Qual? O Carruthers Geocorona Observatory, o CGO. CGO. Carruthers tem uma homenagem aí, né? E o que é essa tal de geocorona? Sim, a homenagem ao Dr. George Carruthers, um físico e cientista espacial afro-americano pioneiro. Foi ele que inventou a câmera ultravioleta que foi na Apollo 16, em 72. E tirou as primeiras fotos da geocorona vista da Lua. Exatamente. E a geocorona é a parte mais externa da nossa atmosfera, a exosfera. É uma nuvem imensa, mas muito, muito tênue, de hidrogênio neutro. Ela se estende por centenas de milhares de quilômetros, bem além da Lua, inclusive. Uma nuvem de hidrogênio em volta da Terra. Que curioso. E por que estudar isso? Porque essa camada de hidrogênio é a interface da Terra com o espaço. É onde a nossa atmosfera sente diretamente o vento solar, as partículas energéticas, tudo que vem do Sol e do espaço. Entendi. A geocorona interage com a luz ultravioleta do Sol, espalhando essa luz. O CGO, com suas duas câmeras UV, vai mapear essa luz espalhada com um detalhe sem precedentes. E o que esse mapeamento nos diz? Nos diz sobre a forma, a densidade dessa nuvem de hidrogênio e como ela muda em resposta à atividade solar, aquela atividade que a SWIFO-L1 e a IMAP estão medindo lá em L1. Ah, então o CGO observa como a nossa atmosfera mais externa reage ao clima espacial. Completo quadro. Exatamente. Ele ajuda a gente a entender como a Terra perde hidrogênio para o espaço, como a atmosfera superior responde às tempestades solares, como essa região toda interage com a magnetosfera. É a peça que conecta a atividade solar, vista lá longe, com a resposta aqui do nosso planeta. Isso é muito interessante. Leva a gente a pensar na sinergia, né? Não são só 3 missões que pegaram a mesma carona. O valor está nelas operando juntas no mesmo lugar. Com certeza absoluta. O poder dessa missão tripla não é só a economia de lançar junto, é a capacidade de correlacionar os dados, quase em tempo real. Correlacionar como? Imagina, você vê uma erupção no Sol com a CWFO-L1, mede as partículas e o vento solar que ela gerou quando passam por L1 com a CWFO-L1 e a IMAP. Vê como isso interage com a borda da heliosfera com os dados da IMAP. E, quase ao mesmo tempo, vê como a exosfera da Terra reage a tudo isso com o CODE. É um diagnóstico completo do sistema Sol-Heliosfera-Terra, do começo ao fim do evento. Como nunca tivemos antes. Essa capacidade de conectar causa e efeito de forma tão direta e simultânea é o grande diferencial. Mas deve ser um desafio gerenciar 3 naves, mesmo que próximas, tão longe daqui. Ah, sem dúvida. Coordenar as operações, dividir o tempo da rede de espaço profundo da NASA para comunicação, manter cada uma na posição certa em L1, que exige manobras. E processar e juntar todos esses dados de instrumentos tão diferentes. Exatamente. É um desafio operacional e científico enorme. Mas aí entram as novas tecnologias, né? A integração de dados de múltiplas fontes é chave. E o uso de inteligência artificial, machine learning, para analisar tudo isso em tempo real e melhorar as previsões. Isso vai ser cada vez mais importante. E tudo isso só é possível pela colaboração. Né? NASA com a ciência de ponta da IMAP, CIAGO, a NOAA garantindo a parte operacional com a SWFO-L1 e a SpaceX dando acesso ao espaço de forma eficiente. Perfeito. É um belo exemplo de como agências diferentes e parcerias público-privadas podem avançar a ciência e a nossa capacidade de operar no espaço. A tecnologia de foguetes reutilizáveis foi, sem dúvida, um fator decisivo para viabilizar algo tão complexo. Então, para resumir, um lançamento único colocou 3 observatórios num ponto estratégico, o L1.
Juntos, eles formam um sistema para mapear nossa bolha protetora cósmica, a IMAP, Vigiar o Sol e prever suas tempestades, com a SWFOL1, e observar a resposta da própria Terra a tudo isso, com o CIAGO. O objetivo final: proteger nossa tecnologia, nossa sociedade e tornar a exploração espacial humana mais segura. Exato. E essa busca por um entendimento mais profundo levanta uma reflexão interessante, né? Com esse conhecimento mais detalhado da heliosfera, das ameaças reais do clima espacial, da resposta da Terra, como isso deveria mudar a forma como a gente planeja não só as viagens espaciais futuras, mas a própria resiliência da nossa infraestrutura aqui, da nossa vida conectada? O que mais no nosso dia a dia depende silenciosamente dessa dança cósmica complexa que a gente está só começando a entender de verdade? Uma ótima questão para a gente pensar. Muito obrigada por essa análise tão completa hoje. Eu que agradeço a conversa. E agradecemos a quem nos acompanhou nesta exploração das fronteiras do nosso sistema solar. Até a próxima!